dia! Tudo bem? Desculpem a demora, meu atraso de 2 minutos e meio, mas não queria entrar. Não foi culpa minha. Bom dia, bom dia. Gente, eu não sei porquê, mas hoje eu estou sentindo um friozinho. Bom de ficar na cama, deitado. Ah, meu Deus do céu. Mas a gente está aqui, né? A gente está aqui, a gente podia estar dormindo? Podia, a gente podia estar lá coberto? Podia. A gente podia estar assistindo desenho? Podia, mas não, a gente está o quê? Me assistindo. Mas, né? Pois é, ó, pra vocês verem, nessa época de vocês, mesmo se vocês não tivessem tendo aula, não tem nenhum bom dia e companhia para assistir um desenho. O que vocês assistem de manhã? Não tem nada para assistir? Na minha época tinha desenho, passava Bob no Mundo da Imaginação, passava Três Espiãs Demais, muito melhor. Agora o que vai assistir? Encontro com a Fátima. Não sei, não dá. Não dá. Não que o programa seja ruim, mas a gente acorda, a gente quer ver o quê? A gente quer ficar lá quietinho, bonitinho, gostosinho. Não quer ver essas coisas. Ai, gente, vou fechar a janela que tá fazendo frio. Aí. E eu fico azul. Vocês perceberam que eu fico azul? Vocês estão me vendo azul? Porque eu fico azul, não sei o que acontece. Vamos lá, gente? Bora, né? Bora, né? Vamos trabalhar que a gente nasceu foi bonito. Não foi rico, nem... Quer dizer, vocês ainda têm essa chance de criar aquelas coisas assim, revolucionárias, né? Mas eu não. Vamos lá? Vamos, gente? Vamos. Hoje a gente vai continuar a nossa querida e amada genética. A gente vai falar sobre interação gênica, que era o assunto que a gente estava trabalhando na última aula, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Nossa Senhora, eu tô sentindo frio. Cadê? Vamos lá, cadê o negócio? Cadê? Ué? Vocês viram que ensinou de paciência, o meu máximo, né? Eu tenho uma paciência. O trem saiu do ar aqui, gente. Vamos lá. Aí, ó, hoje voltou, está abrindo. Com a glória do Senhor. Estava aberto, tá? Vou dizer em minha defesa que eu deixo aberto. Eu acho que eu fechei sem querer. Página 67, se eu não estiver equivocada. 60. Vamos falar dos periquitinhos. Aê, vamos aumentar, que a professora que vos fala tem uma miopia gravíssima. 3 graus de miopia não permite enxergar os periquitinhos assim tão de longe. Olha só, pronto, todo mundo me acompanhando. A gente está na página 66 e 67 do seu livro, tá? Se você está me assistindo sem estar com o livro ao lado, peço eu que a partir de agora você mantenha esse livro aí, né? Para que você consiga ir grifando junto comigo, né? Riscando aonde que precisa, enfim, vai fazendo as suas anotações junto comigo, tá bom? Vamos lá. Recapitulando o que a gente tinha finalizado a nossa conversa na sexta. A gente vai começar a trabalhar agora as interações gênicas, ou seja, genes diferentes interagindo, né, para produzir uma mesma característica. Eu falei para vocês que quando eu tinha um gene influenciando mais de uma característica, eu tinha uma condição chamada pleiotropia. Então, olha só. Aí bem aqui tem, olha o que eu comentei com vocês, ó, o alelo
causador da fenilcetonúria, por exemplo, quando em dose dupla, provoca retardo mental, alteração da composição química da urina, alteração da cor da pele, ou seja, ele provoca diversas consequências. Essa manifestação múltipla de um único loco gênico é a pleiotropia. Então, se você está lendo aí no livro, marca aí, ó, essa manifestação dupla causa pleiotropia. Beleza? Olha, o trem começou já a dar azia, mas tá. Quando eu tenho um gene influenciando mais de uma característica. Agora, a gente vai estudar a interação gênica simples, que é que são dois genes influenciando uma mesma característica, tá? Aí, olha só, leem aqui comigo, acompanhem comigo, por favor. Genes complementares são aqueles que, quando presentes em um mesmo indivíduo, determinam um fenótipo diferente daquele que expressam quando isolados. Vamos ler tudo, depois eu volto explicando para vocês. A cor da plumagem dos periquitos australianos, por exemplo, é determinada pela interação de dois pares de alelos. Azão determina a produção de pigmento amarelo e azinho condiciona sua ausência. Bzão determina a produção de pigmento azul e Bzinho condiciona a ausência de pigmento. Uma ave de genótipo azão-azão, Bzão-Bzão, produz ambos os pigmentos e sua plumagem é verde. No homozigoto, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, nenhum pigmento é produzido e a plumagem é branca. Olha só. O que o livro, ele está contando aqui para vocês e que nesse momento ele deixou passar um pequeno detalhe que é importante. Aqui, um exemplo, né, que é da interação gênica simples, é a coloração dos periquitos. Eu tenho dois genes que se localizam em cromossomos diferentes e esses dois genes estão influenciando uma mesma característica que é a cor da plumagem do periquito. Tudo bem? Então, eu tenho um gene azão que condiciona a cor amarela. O seu recessivo não tem cor. Eu tenho um outro gene em outro cromossomo que localiza, que não seja homólogo e que ele tem o Bzão. O Bzão condiciona a cor azul. O Bzinho tem o quê? Ausência, então ele é branquinho. O que acontece? Eu tenho dois genes em cromossomos diferentes. Se eu tenho dois genes que estão em cromossomos diferentes, eles vão se comportar segundo a segunda lei de Mendel. Então, um comportamento desses genes vai ser o mesmo que ocorre lá na segunda lei? Sim. E quando eu estiver estudando, por exemplo, os periquitinhos, eu vou fazer eu estudo o periquito, o comportamento dele, a maneira desses cruzamentos vai se dar da mesma maneira dos experimentos de Mendel? Sim. Então, se eu souber lá na minha cabeça, tudo bonitinho, como que foi conduzido o experimento de Mendel, como que era a geração parental, o F1 e principalmente como que era o F2, aquelas proporções, já vai me ajudar nisso daqui? Demais. Beleza? Por isso que eu falei para vocês que é imprescindível. Se você está assistindo, se ainda não fez a tabelinha bonitinha no seu caderno, se você ainda não fez lá na parede, pregou na parede para você ficar lembrando dela, não vai dar certo. Beleza? Olha só, deixa eu interromper esse aqui, porque eu já vi que ele vai dar azia. Eu já notei que ele vai dar azia. E eu, muito esperta, já contei com a azia desse programa e eu fiz o meu, entendeu? Por quê? Porque se ele está achando que ele vai me boicotar, ele está muito enganado. Aí, coloquei aqui. Por quê? Porque o Word, normalmente, ele não nos falha. Não é? Aí, beleza. Até aqui, todo mundo entendeu o que ele está querendo dizer aqui? Que eu tenho dois genes em cromossomos diferentes que estão determinando uma mesma característica. Que característica? A cor da plumagem dos periquitinhos. Só que aí, olha só, eu tenho um alelo que condiciona azão, que condiciona a cor amarela.
O azinho, que é o recessivo, condiciona a cor branca, porque é a ausência de pigmento. A ausência de pigmento é branco, né? Nesse caso aqui. E eu tenho um outro alelo não, desculpa, um outro gene em um outro cromossomo que condiciona uma cor azul. O seu recessivo, o Bzinho, condiciona uma cor branca, ou seja, ausência de pigmento. Quando eu tenho esses dois genes, esses dois alelos, o azão e o Bzão, expressando ao mesmo tempo, vai determinar uma condição nova, que é uma característica nova, que vai ser a plumagem verdinha. Por que verdinha? Porque apareceu tanto o amarelo quanto o azul. Aí, amarelo com azul, esses dois pigmentos vão dar o quê? O verde. Beleza? Aí, olha só. O que ele está falando aqui? No cruzamento de um macho verde homozigoto. Macho verde homozigoto, ó, como o macho verde é azão, azão, bezão, bezão. Com uma fêmea branca. A fêmea é branquinha, então ela é azim, azim, bezim, bezim. Todos os descendentes são verdes. E por que todos os descendentes são verdes? Porque na hora que você cruza, olha aqui a figura. Eu tenho um azão, azão, bezão, bezão, com azim, azim, bezim, bezim. Eu tenho uma geração F1 de 100% verde, só que 100% verde o quê? Duplo heterozigoto. Azão, azim, bezão, bezim. Tudo bem? E aí ele vai cruzar essa geração F1 duplo heterozigoto e vai produzir uma geração F2, certo? E aí nessa geração F2 ele vai ter 16 possibilidades genotípicas. Ele vai ter 16 combinações genotípicas, né? E nessa geração F2 eu encontro as classes fenotípicas e genotípicas, e ela tem uma proporção. Olha só, quando eu vou analisar todas essas 16 possibilidades genotípicas, eu vou notar o seguinte, que a proporção fenotípica é 9, 3, 3, 1. Ou seja, isso aqui é exatamente o quê? Isso aqui que a gente está vendo, a figura é exatamente o quê? O que é isso aqui? O que é isso? Bora, responde. O que é isso aqui? Parece com o quê? Ei, gente, isso aqui que fizeram com os periquitos, ó, desse cruzamento, desse exemplo que a gente está aqui, é igual a quê? Responde. Segunda lei. Exatamente. Tá, a primeira lei é porque, né, repetiu, mas como eu tenho dois genes, é segunda lei. Beleza? Todo mundo entendeu o que que é isso, essa condição do alelo azão determinar a cor amarela, o azul determinar, o bezão determinar o azul, e quando tem os dois, determinar verde? Isso ficou claro para todo mundo? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Bora, meninos. Essas aulas eu preciso de todo mundo participando. Todo mundo participando. Sim? Combinado? Sem dúvida? Aí, olha só, na hora que a gente faz o. Na hora que a gente vai fazer o quadro, você lembra que eu expliquei para vocês que esse 9331 era o seguinte, que isso aqui eu falei que vocês não tinham o direito de esquecer. Era 9, vai ser azão traço, bezão traço, certo? Eu tinha 3, que era azão traço, bezim, bezim. Eu tinha outros 3, que era azim, azim, bezão, traço. E eu tinha um que era assim, não era? Todo mundo lembra disso aqui. Eu expliquei isso para vocês, certo? Todo mundo acompanhou? Todo mundo entendeu? Sim? Beleza? Se todo mundo entendeu, se todo mundo acompanhou, eu vou dar uns minutinhos para que vocês façam esse exercício que está aparecendo aqui. É um exercício, né, lá
livros de vocês, eu tirei de lá. Eu vou dar uns minutos para vocês para fazer essa letra A, certo? Pera, antes de vocês fazerem, deixa eu só responder uma dúvida aqui. Olha só. Tem gente que está me perguntando, eu ainda não entendi por que essa proporção. Qual que é a função dela? Na verdade, é porque todos os cruzamentos que o Mendel fez, seguindo mais de 5 mil cruzamentos, todos esses cruzamentos que ele fez utilizando ervilha, seja analisando a cor e a estrutura da vagem, seja analisando a vagem e a posição da flor, seja analisando a cor da vagem e a cor da flor, sempre, sempre, sempre que ele analisava duas características diferentes que se localizavam em cromossomos distintos, fazendo esses cruzamentos, pegando uma geração parental de homozigotos, uma dominante e outra recessiva, eu tinha um F1 duplo heterozigoto. Cruzando F1 duplo heterozigoto, todos esses cruzamentos, todos, para qualquer que seja a característica que ele analisava, seguia essa proporção fenotípica de 9:3:3:1. O para quê dessa proporção é a mesma coisa da proporção lá da primeira lei. Você sabe que da primeira lei, 3 era 3:1, ou seja, 3 era a probabilidade de, vamos supor, de um cruzamento, 75% das flores serem vermelhas e 25% ser branca. Aqui é a proporção para te direcionar. Não tem um porquê você fala assim, ai, para que serve? Ah, é porque daí você vai saber. Não, você sabe que tudo isso, que todos esses cruzamentos seguindo esse parâmetro, vai dar essa proporção. E isso vai te auxiliar de que maneira? Na hora de fazer os exercícios. A letra B desse exercício, eu vou te mostrar o seguinte, que você sabendo essa proporção, você resolve ele em 2 minutos, 1 minuto. E se você não souber, se tiver que conduzir, dá para fazer sem conduzir? Dá. Ai, tipo assim, ai, se eu não quiser decorar, tudo bem. Só que o que é o negócio? As provas, elas têm um limite de tempo. Então, quando você entende do porquê disso e que você sabe, você consegue resolver mais rápido. Significa o seguinte, que a importância dessa proporção é porque por essa característica, por condição, por ser dois genes que se localizam em cromossomos diferentes, eu posso prever como é que vai acontecer. Você tem uma previsibilidade, essa previsibilidade te ajuda muito. Aí, por exemplo, se você estiver analisando um estudo, eu estou fazendo uma análise de duas características ao mesmo tempo, só que eu não sei se essas duas características se localizam no mesmo cromossomo. Se você conduzir um experimento dessa seguinte maneira, seguindo o Mendel, seguindo o que a gente está tendo aqui, e não obter essa proporção, significa que não se trata de cromossomos que se localizam, de características que se localizam em cromossomos diferentes. Então, assim, essa proporção de direcionamento, que toda e qualquer característica que você estiver analisando, essas duas características em cromossomos diferentes, você cruzando duplos heterozigotos tem que ter essa proporção. Beleza? Ficou melhor? Deu para entender agora? Vamos lá. Eu vou calcular aqui o tempo para vocês, bonitinho. Eu quero todo mundo fazendo essa questão aqui, ó. Questão 13, letra A e letra B. Eu vou dar 5 minutos para vocês. Eu quero que vocês me mandem a resposta aqui no chat, em reservado. Você vai colocar só para mim, para eu também já ir anotando e preenchendo a tabelinha de vocês lá de pontuação. É sempre bom manter aquela tabelinha. Lembra daquelas atividades que quando vocês participavam, quando vocês faziam tarefa, eu colocava? Então, vamos lá. Eu quero todo mundo que tá aí, daqui 5 minutinhos, me mande essa resposta, tá? Tente fazer. Bora. Vamos lá, todo mundo. Aumentar.
Então, aí. Agora enxerga, agora vocês enxergam. Pensa. Para quem quer fazer no livro, tá na página. Ah, a Vivian já colocou aqui, ó. Página 74, exercício 11. Leiam atentamente o comando da questão. Leiam todas as exigências do comando da questão, tá? Lembrem do quadro do Mendel, da proporção do Mendel, beleza? Comecem a resolver os exercícios igual eu ensino para vocês, colocando, nomeando, né, a característica. Ah, azão condiciona amarelo, azinho branco, bezão azul, bezinho branco, azão traço, bezão traço verde. E aí vocês constroem, tá? Nesse exercício da letra A aqui, não precisa fazer o quadro, tá? Dá para fazer só o chuveirinho. Lembra que eu comentei com vocês do chuveirinho? Dá para fazer utilizando o chuveirinho, tranquilo. Agora, se só consegue no quadro, pode ir no quadro, tem problema não. Mas eu quero todo mundo gastando fosfato. Tem uns que já tá acertando. E tem uma galera que tá esquecendo um detalhe do comando da questão. Viu que como forçando você faz, Ananda? Só que tem um detalhe. Vocês estão esquecendo um detalhe. Volta e leia o comando da questão de novo. Exatamente este detalhe do qual me refiro.
O confuso é ótimo. Respira, leiam atentamente. Tem gente perdida e tem gente que deu uma escapulida boa. Olha só, a maioria de vocês está esquecendo um detalhe. Agora, tem uns que vocês conseguiram uma proporção aqui que eu não sei de onde que vocês tiraram. Amanda, você não tem direito de desistir. Uh-uh. Amanda, leia o enunciado de novo. Olha só, ele já te deu o cruzamento, ele já falou. O cruzamento entre periquito com genótipo azim, azim, bezão, bezim e azão, azim, bezim, bezim. Ele já te contou, ele já te mostrou esse cruzamento, ele já falou quais são os genótipos. Mais 2 minutinhos eu faço junto com vocês. Então faz pelo quadro. Você consegue fazer o quadro, Amanda? Cantar a Nanda e a Amanda junto, aí e eu que bugo, porque minha língua ela embola. Eu vi, né? Toma vergonha, ser a rainha da genética, sabe tudo. Antes de começar a genética, eu já sabia de tudo. Hoje é o dia da revolta das Amandas Anandas. Elas estão revoltadas na casa delas hoje. Lucas, que exercício que você tá, meu filho? É mesmo? Gente, ai, 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 ai. Dei conta, não. Já deu uns minutinhos. Estou burra. Vamos lá, então. Vou fazer junto com vocês. Bora lá. Posso fazer, então? Todo mundo já tentou, de verdade? Olha só. Vamos começar a fazer esse exercício aqui. Um exercício fácil. Bora lá. O que ele está falando? Ó, simplificadamente, periquitos australianos apresentam 4 fenótipos referentes à coloração de plumagem: verde, azul, amarelo e branco, condicionado por 2 pares de alelos autossômicos com segregação independente. Ou seja, o que ele já te falou? Segunda lei, amigo. 2 pares com segregação independente, a gente está trabalhando um caso de segunda lei. Se é um caso de segunda lei, você já vai puxar aí na sua cabeça como que era a geração parental do Mendel, o que ele obteve em F1, como que foi a F2 e a proporção dele. Por quê? Porque aí, Ceci, eu vou te mostrar um detalhe importantíssimo aqui agora, tá?
Porque lembrando, meninos, assim, que eu ensino vocês a fazer, eu mostro para vocês da onde que veio as coisas, tanto é que eu gastei umas 2, 3 aulas só mostrando como que foi construído o quadro, da onde que veio o 9, da onde que veio o 3, da onde que veio tudo aquilo, né? Para depois, o nosso objetivo é saber fazer exercício de vestibular. Vamos aqui. Tá. Aí ele falou o seguinte: ó, o alelo azão é responsável pela pigmentação azul. Já vai marcando. Pega aí, ó, e marca aqui, ó, o alelo azão responsável pela pigmentação azul. E o alelo bezinho pela pigmentação amarela. O livro falou o contrário, né? Vocês perceberam? Mas enfim, dá nada não. Pigmentação amarela. A proporção não vai mudar, ele só mudou os genes. Quando esses alelos interagem, a mistura de seus pigmentos condiciona a cor verde. Então, o que você vai escrever? Olha só. Vamos colocar o seguinte. Você tem que azão, traço, o periquitinho vai ser o quê? Vamos seguir aqui. Ele vai falar que é azul. Ah, se aqui ele for Bzão, traço, o periquitinho vai ser de que jeito? É amarelo. E se for azão, traço, Bzão, traço, o periquitinho é de que jeito? Verde. É só isso. Eu ainda não coloquei nada de novo, tá? É só uma informação com base no que ele te contou lá em cima. Beleza? Aí, certo, ele falou o seguinte: em um cruzamento entre periquitos com genótipo azim, azim, bezão, bezim, e azão, azim, bezim, bezim, qual que é a probabilidade de um filhote macho e branco? Esquematize o cruzamento. Aí, olha só, ele te falou que ele está cruzando azim, azim, bezão, bezim. Que cor que é esse periquito? Azim, azim, bezão, bezim. Olha lá no meu esquema que eu escrevi para você. Ah, esse periquito vai ser de que jeito? Ah, amarelo. Beleza. Opa. Esse periquito. Perceberam da importância de esquematizar a coisa, o enunciado ali, ó? Porque aí você consegue enxergar o fato. E ele tá cruzando um azão, azim, com um bezinho, bezinho. Esse periquito é de que cor? Ah, esse periquito aqui é azul. Você precisa disso para enxergar, para ter noção, para fazer sentido a questão. Por isso que toda hora eu escrevo o que o enunciado disse. O que eu fiz aqui, isso aqui até agora? Eu não fiz nada demais, eu só coloquei o que o enunciado tá falando. Olha aqui, lê comigo o enunciado. O que tá de verde aqui, ó, no meu negócio? O alelo azão é responsável pela pigmentação azul. Então, o azão é responsável pela pigmentação azul. E eu escrevi aqui, ó, azão, traço, bezinho, bezinho. Por que eu coloquei bezinho, bezinho? Porque ele falou o seguinte: que periquitos australianos apresentam 4 fenótipos porque são condicionados por 2 pares de alelos autossômicos, 2 pares de alelos autossômicos. Então, significa o seguinte, que o azão traço condiciona a cor azul. O periquito só vai ser azul se o outro par, se o outro alelo que condiciona a cor também for recessivo. Então, vai ser bezinho, bezinho. Por que que vai ser disso? Porque olha só, ele falou o seguinte, que a mistura de seus pigmentos, a mistura do pigmento condiciona a cor verde. Então, se eu coloco que o bichinho é azão traço, bezão traço, o periquito é verde. O periquito só vai ser azul se for azão traço, porque o azão condiciona azul. Beleza? E o periquito só vai ser amarelo, porque quem condiciona amarelo é o bezão. Mas se tiver o azão, ele vai ser verde, então ele vai ser amarelo só se for bezão traço, azim, azim. É isso que eu escrevi até aqui, só isso. Eu só peguei o enunciado e trouxe para cá, tá? E aí, esse cruzamento, ele te contou. Em um cruzamento entre periquitos com genótipo azim, azim, bezão, bezim, azim, azim, bezão, bezim, que eu escrevi. E azão, azim, bezim, bezim. Beleza, foi o que eu escrevi. Esse periquito aqui tem um fenótipo amarelo, porque é o bezão.
Esse periquito aqui tem o fenótipo azul, que é o Bzinho. Ele está querendo saber qual que é a probabilidade do filhote macho e branco. Vamos fazer o cruzamento? Olha só. Vamos por partes. Vamos fazer separado, chuveirinho separado. E depois eu faço o quadro. Eu acho que pelo tempo só vai dar agora, nessa aula só vai dar agora para fazer o chuveirinho. Mas vamos pelo chuveirinho. Azinho, azinho, com azão, azão, azinho. Beleza, isso vai dar de que jeito? Faz o chuveirinho. O azinho com azão vai dar o quê? Azão, azinho. Ah, o azinho com azinho vai dar azinho, azinho. Volta de novo. Ou seja, na hora que você tiver isso aqui, opa, caiu. Não vai dar isso aqui? Azão, azinho, azinho, azinho. Ou seja, resumo, você vai ter um meio, 50% de azão, azinho. Aí, ó, 50% de azão, azinho e 50% de azinho, azinho. Beleza? Vamos agora fazer o do B. Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Bora. Aí vai dar o quê? Bzão com Bzinho vai dar Bzão, Bzinho. Bzão com Bzinho vai dar o quê? Bzinho, Bzinho. Volta aqui. Agora de novo, olha só. Bzinho com Bzinho vai dar o quê? Ó, pera, que essa aqui eu errei, ó. Chuveirinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. E aqui vai dar Bzinho, Bzinho, certo? Gente, eu só fiz o chuveirinho, nada mais, nada menos do que isso. Ou seja, na hora que você vê, não vai dar a mesma proporção de novo? 50% de Bzão, Bzinho e 50% de Bzinho, Bzinho. Beleza. Ele quer, pronto, você fez o chuveirinho. Agora ele quer que o filhote seja branco. Para que o filhote seja branco, meninos, ele tem que ter ausência de pigmento. Então, ele não pode nem ter o alelo azão e nem ter o alelo bezão. Para ter ausência de pigmento, eu quero azinho, azinho, bezinho, bezinho. Porque esse aí, ele é branco, porque é ausência de pigmento. Então, você vai pegar a ausência de pigmento, ele é azinho, azinho. Então, qual que é a probabilidade dele ser azinho, azinho? É 50%, ou seja, é um meio de ser azinho, azinho. Beleza. Mas ele tem que ser azão, azinho, azinho e bezinho, bezinho, não é? Então, você multiplica. Qual que é a probabilidade de ser bezinho, bezinho? Um meio, de novo. Um meio de ser o quê? Olha só, bezinho, bezinho. Aí, esse é o fenótipo branco. Assim, eu tenho um indivíduo que é branco, não é? Então, o quê? Um meio vezes um meio dá o quê? Um quarto. Tudo bem? Só que, olha só, além disso, além desse detalhe de ser branco, ele quer também que seja o quê? Macho. Então, é um quarto de ser branco e um meio de ser macho. Isso dá o quê? Um oitavo. Beleza? Eu escrevi o 8 aqui, deixa eu ver. Um oitavo. Essa é a resolução. Agora tudo faz sentido? Nossa, eu sou muito burra. Né não, gente? Nicolas arrasou, Nicolas. Eu não tinha falado nada que era para não, né, não gerar aquele furor, deixar todo mundo, mas arrasou. O que eu quero é que todo mundo entenda essa construção, beleza? Gente, é simples. Sim ou não?
Todo mundo foi? Tira print desse trem agora que o negócio vai desligar na minha cara. E para a próxima aula eu volto fazendo o quadro, para quem não dá conta de fazer o quadro, só dá conta de fazer pelo quadro, e fazer a letra B. Certo? Beleza? Combinado, então? Volta para a próxima aula para a gente fazer isso aqui. Vai desligar na minha cara. Beijo, até a próxima aula.